Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Leiliane, eu sou professora da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Ministério Aliança Eterna. Hoje estarei falando um pouquinho a respeito da lição número 6, a condição do gentio sem Deus, que tem como texto áureo, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentis na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. E temos como verdade prática, outrora, sem Deus por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. E essa lição, ela traz como na leitura bíblica em classe, o livro de Efésios 2, do seu versículo 11 ao 12, e o livro de Romanos 4, do seu versículo de 12 ao 14, que estará falando a respeito da circuncisão, da espiritualidade da circuncisão, da condição do homem naquele tempo e nos dias de hoje, na nossa atualidade. Vamos entender, primeiramente, o que significa a circuncisão e a incircuncisão, para a gente entender um pouco melhor a respeito dessa lição, né? Um indivíduo incircunciso, ele era aquele indivíduo que não passava pelo processo da circuncisão, ou seja, ele não passava pelo processo cirúrgico de tirada do prepúcio, do órgão genital. É uma membrana de pele que recobria o órgão masculino, né, o órgão sexual masculino. Figuramente falando, na linguagem da Bíblia, o incircunciso, ele era aquela pessoa com o coração desprovido de responsabilidade, né? Ou seja, ele era um homem que não era consagrado a Deus. Os gentios eram chamados de incircuncisos, mas Paulo disse que a verdadeira circuncisão ela era feita no coração e não no corpo ou na carne. De contrapartida, vamos saber o que é o circunciso, que é exatamente o oposto. Não é o circunciso, era aquela pessoa que passava pelo processo cirúrgico da circuncisão, passava pelo processo cirúrgico da retirada do prepúcio, que é uma membrana que recobria o órgão genital masculino. E essa era uma representação de sua pertença ao povo judeu e o ligava à aliança com Deus, diretamente com Deus, né? O menino, quando ele atingia a idade de 8 dias de nascido, ele era levado a realizar uma cerimônia religiosa, né, onde se realizava esse ato cirúrgico, né, esse ritual. E isso lhe deixava uma marca em seu corpo como lembrança de um sinal da aliança dele com Deus. Então, a gente observa que todo homem naquela época, ele antes, né, da vinda de Jesus Cristo, todo homem judeu, ele passava pelo processo da circuncisão. Jesus Cristo, ele foi circuncidado, né? Jesus Cristo, ele foi circuncidado. Ele, no seu 8º dia de vida, ele foi levado ao templo para participar deste ritual. Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei, e isso incluía os cerimoniais judaicos instituídos por Deus, né, no Antigo Testamento. Ele não ficou livre de nenhum ritual ao qual era a lei naquele tempo. Ele não deixou de praticar e nem seus pais deixaram de praticar, né? E aí a gente pergunta, hoje o cristão, ele deve ser circuncidado? Essa é uma pergunta que alguns devem fazer. A gente não ouve falar mais nesse ato, né? A gente sabe que hoje uma criança, quando ela tem algum problema, ela precisa fazer sim a cirurgia, mas em casos de saúde extrema e não por causa de um ato religioso. A circuncisão naquele tempo era um sinal exterior, mas esse sinal, mesmo que a pessoa tinha esse sinal, mesmo que o homem naquele tempo era circuncidado, não significava que isso ia trazer a salvação para aquele homem, né? A cirurgia, ela não garantia salvação, ela não significava que ia salvar ninguém, né? Ela é só um ato, e a circuncisão em si,
ela era completamente invalidada se o homem, quando crescesse, ele não servisse e não obedecesse a Deus. Era inválida, não servia de nada, né? E também, após a vinda de Jesus, ele nunca ordenou que as pessoas fossem circuncidadas, né? Essa era uma cerimônia da velha aliança, do Antigo Testamento, e que não era mais preciso ser cumprida, porque quando Jesus ele veio, ele se propôs a morrer por nós, e ele ressuscitou por nós. Ele nos libertou dessa necessidade, né, de cumprir todas as cerimônias exteriores para a purificação. E essa passagem, essa declaração, a gente vai encontrar lá no livro de Atos, no Atos 15, de 9 ao 11. Depois vocês leiam lá, procuram lá direitinho, que vocês vão ver que Jesus Cristo, ele nos desobriga a praticar esse ato nos dias de hoje, né? A Bíblia, ela explica que o mais importante que o homem tem que ser e que tem que fazer é a circuncisão no seu coração. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu modo de agir, né? Você é uma pessoa que tem a tendência para o bem, que tem a tendência para a justiça? Você é uma pessoa ao qual permite que o Senhor Deus, o Espírito Santo, fale com você? Você costuma obedecer à voz de Deus? Você costuma pedir a opinião de Deus na sua vida? Você costuma pedir a orientação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Então, é isso que o Senhor Deus, ele quer das nossas vidas, que a gente dê importância a isso, que a gente circuncide nossos corações, as nossas atitudes, a nossa vida, né? E não ficar preocupando com cerimônias exteriores. Isso não importa mais, isso não importa para Deus, né? Quem tem o coração marcado pela presença de Jesus, essa pessoa automaticamente faz parte da nova aliança. Ela é verdadeiramente uma pessoa circuncidada, e isso serve para mulheres, para homens, para todos os seres humanos que vivem na face da terra. Então, nós não precisamos nos preocupar com a aparência exterior, né? A aparência exterior, ela não significa nada. Ela não afeta o que eu vejo na minha frente, o que eu vejo em vocês e o que vocês veem em mim, não afeta o que eu sinto dentro do meu coração e o que vocês sentem dentro do coração de vocês. Mas o que eu sinto, o meu interior, isso sim afeta a minha vida, afeta a vida de todo mundo que está ao meu redor, porque é através do meu coração, das minhas atitudes, que eu vou influenciar, né? Vou estar levando todo mundo ao meu redor a fazer a mesma coisa que eu. Então, se você pratica o bem, você está influenciando pessoas a também praticarem o bem. Se você pratica o mal, automaticamente tudo ao teu redor vai ficar ruim, né? E qual era o significado dessa circuncisão para o povo judeu naquele tempo? O povo judeu, ele circuncidava com o objetivo de santificar o homem, né? Porque naquele tempo a corrupção, as práticas de idolatria, as práticas mundanas estavam fortemente ligadas ao homem na sua maneira sexual de viver. Então, o homem, ele vivia numa depravação que aos olhos do Senhor era completamente abominável e reprovado. Então, o que o Senhor instituiu? Exatamente a circuncisão, que serviu para quê? Para que os judeus, eles pudessem se lembrar, né? Haveria um corte no seu órgão para que eles pudessem se lembrar de que eles não deveriam fazer tais coisas em busca da sua santificação. E isso se tornou um ato tão importante para o povo judeu que eles se recusavam até sentar à mesa, ou a comer, ou a conviver com pessoas que não eram circuncidadas, que eles falavam que eram incircuncisos, né? Mas depois da morte de Cristo e a ascensão do apóstolo Paulo, ele nos trouxe essa boa nova, ele trouxe essas boas novas aos gentios, que diz que o mais importante não era a marca na carne, não era a marca externa que era praticada pelo ritual, e sim o que continha no interior dos nossos corações, né? Se tornar uma nova criatura.
naquele tempo houve muitas confusões até com os apóstolos, porque uns falavam que tinha que manter sim, que as pessoas salvas, que a promessa eram para as pessoas circuncidadas, para o povo judeu. Outros já defendiam que não era mais assim, que Jesus Cristo veio para nos libertar dessas coisas. Então passaram-se um processo muito grande para chegarmos ao que a gente vive nos dias de hoje, né? Paulo também, ele lembra que naquele tempo, antes da regeneração, os gentios eles viviam imersos ao paganismo, em situações deploráveis, né? E com isso, eles não tinham Cristo nas suas vidas. Os gentios naquele tempo, eles desconheciam a presença de Cristo, eles não sabiam da existência de Cristo, e logo também eles desconheciam as promessas que Deus havia feito com o povo judeu, né? Essas promessas eram o pacto, algumas delas, né? O pacto abraâmico, nós temos o pacto davídico, né? A promessa davídica, o pacto mosaico e dentre outras mais, da regeneração, da disciplina, né? Promessas das misericórdias. Então, os gentios, eles estavam muito impregnados com a sua vida e com a sua religiosidade, né? E eles realmente não estavam inseridos nas promessas, né? No plano messiânico, né? E eles também desconheciam totalmente essas coisas, eles não conheciam. Então, eles estavam prometidos a morrerem, a perecerem no engano do que eles viviam. Naquele tempo, o gentio ele não tinha noção de nada, de nenhum desses pactos, né? E a situação era muito cruel, a situação que o povo gentil vivia, né? Então, com isso, eles também estavam fora do alcance da libertação, fora do alcance da salvação. Então, a condição era muito difícil, por isso Deus enviou Jesus Cristo nessa condição para salvar, para trazer esperança ao povo gentil, né? Através de Cristo, o povo gentil se tornaria descendentes de Abraão e automaticamente herdeiros da promessa maravilhosa que o Senhor Deus ele fez com os homens. Essa promessa que outrora era só para o povo judeu, ele passou a partir daí a ser promessa para toda a nação mundial, para todas as pessoas que servissem e acreditassem em Jesus Cristo, né, como Salvador, como Filho de Deus e como aquele que veio ao mundo e deu sua vida para nos salvar. Os gentios, eles viviam sem Deus, mas isso não significava que eles não tinham Deus nenhum, que eles não tinham religião. Pelo contrário, por incrível que pareça, eles eram politeístas, né? E idólatras. Então, o que significa isso? Eles acreditavam em vários deuses, eles adoravam, idolatravam tudo e qualquer coisa que pudesse existir, né? E acreditavam muito em Deus, e com isso, como eles já serviam aos deuses deles, a possibilidade deles não conseguirem identificar o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era muito grande, né? Então, diante desse politeísmo, dessa idolatria deles, eles não conseguiriam enxergar o verdadeiro Deus de Israel. Sendo assim, eles se manteriam escravizados na escuridão, nas trevas, mas isso foi mudado com a vinda de Cristo, né? Jesus Cristo, ele veio com essa perspectiva de salvar o homem, de tirar o homem da escuridão, de tirar o homem das trevas. E como é que vocês se encontram nos dias de hoje, né? A gente ainda está no processo dessa doença que está fluindo, está circulando no ar. E como que está o coração de vocês no dia de hoje? Então, tenhamos que nos cuidar do nosso coração, esquecer realmente, e tudo que está acontecendo nos dias de hoje traz essa lembrança nos nossos corações, né? A gente não está mais se preocupando muito com aparência, o que tá na carne, na pele, hoje, no dia de hoje, já não importa mais. E isso é um teste que o Senhor Deus está fazendo com o seu povo, né? E aí, como é que está o seu coração? Você esfriou? Você está desistindo da promessa de Deus? Você está fazendo, isso está ficando uma coisa cotidiana para você? Não servir a Deus? Não ir à casa do Senhor?
está fazendo parte da sua vida, se isso estiver te colocando numa situação de comodismo, é hora de você sacudir a poeira e se colocar numa posição diferente desse comodismo, porque o objetivo disso é separar realmente as pessoas. Agora nós estamos nos preocupando, temos que cuidar do nosso interior, do que está guardado nos nossos corações, e isso não pode ser esquecido, isso não pode ser deixado de lado, não é? Então, com a vinda de Jesus Cristo e com a presença de Jesus Cristo hoje nas nossas vidas, a gente tem a certeza e a garantia que a manutenção dos nossos corações, ela está de pé. Então, que possamos cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos sentimentos, não relaxar, não abandonar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas que nós estamos passando hoje. Então, para concluir essa lição, no outro tempo éramos incircuncisos, nós éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, e vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel e incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todo sempre. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar lecionando essa aula, e que o Senhor Deus ele possa estar conosco, possa estar acalentando nossos corações, possa estar tratando dos nossos corações, das nossas feridas, das nossas angústias, nesses tempos difíceis que estão se passando, e que nós tenhamos a fé, a esperança de que tudo isso vai passar, mas a gente precisa vencer, a gente precisa perseverar com fé e esperança naquele que vive e reina para todo sempre. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Até a próxima lição.